O ano era 1958 e São Paulo ganhava seu primeiro zoológico, mas sua história começava bem antes. Nos anos 50, o então governador Jânio Quadros autorizou a construção do Zoológico de São Paulo dentro do Parque do Estado. A iniciativa reuniu especialistas e marcou o início das obras que dariam origem a um dos principais espaços de preservação e pesquisa da fauna brasileira. Que na época, o nosso governador até então aqui de São Paulo, Jânio Quadros, entendeu que a magnitude da cidade de São Paulo merecia o seu próprio zoológico, com grandes características, para que as pessoas pudessem conhecer exatamente isso, conhecer espécies, ter origens distintas, conhecer uma série de coisas que a população do estado de São Paulo não tinha. Então, foi planejado a demanda do nosso governador, então, Jânio Quadros, junto com o antigo diretor do Ministério da Agricultura, aquele Emílio Varoli, que se criasse um zoológico aqui na cidade. Isso foi feito. Então, não só o Emílio Varoli, mas ele trouxe outros pesquisadores, outros profissionais, outros cientistas para ajudar a elaborar isso. Foi o início de uma nova fase, quando os primeiros recintos começaram a ganhar forma e os animais enfim chegaram à cidade. Com o zoológico inaugurado em 1958, o espaço estava pronto para receber os primeiros visitantes. Mas uma pergunta ficava no ar: de onde vieram todos aqueles animais? Vinham importados, que vinham de regiões diferentes, para formar essa população distinta, que na grande maioria é de animais exóticos, ou seja, que não pertence à nossa fauna. Esse processo todo foi elaborado e em 57 começou toda essa tratativa. Em janeiro de 58, o Zoológico de São Paulo finalmente ia ser inaugurado. Mas ia ser em janeiro, em função das grandes chuvas, ele foi adiado para março. Então, no dia 16 de março de 58, o Zoológico de São Paulo foi aberto para visitação pública, trazendo por volta de 480 animais, que é o que nós tínhamos na época, na exposição, de diversas regiões, e foi feita uma grande inauguração. E dentre todos esses animais exóticos, um deles acabou chamando a atenção: o rinoceronte cacareco, uma fêmea vinda do Rio, conquistou o coração da cidade e acabou eleita simbolicamente a vereadora mais votada de São Paulo. Um gesto de protesto que virou lenda e que até hoje faz parte da memória afetiva dos paulistanos. A proposta de trazer um zoológico para o estado de São Paulo é apresentada como forma de ampliar o turismo e fortalecer a educação ambiental. Mas fica uma questão no ar: será que realmente era só isso? A ideia era que São Paulo deveria estar no mesmo estado que as capitais europeias e outras cidades modernas. O zoológico seria um símbolo dessa modernização. Se você pensava em criar um espaço educativo, porque você traz e expõe os animais, isso está muito vinculado ao que a gente chama de ideário iluminista ou ideário da ilustração do século XVIII, que é você simplesmente ter um local que vai proporcionar aprendizados para o cidadão. Você vai instruir essa população como ela deve se comportar em tais ambientes e, a partir disso, quais são os aprendizados que ela vai extrair dali. É um caráter de aburguesamento, né? É um caráter que praticamente vai mostrar a burguesia tendo um projeto de mundo no qual ela faça parte, no qual ela tenha um papel a desempenhar. Com o passar dos anos, o Zoológico de São Paulo se transformou em um dos maiores da América Latina. Novos recintos foram construídos, o número de espécies aumentou e o espaço passou a receber milhões de visitantes, tornando-se um ponto turístico e educativo da cidade. Desde então, a sua inauguração em 58, de lá para cá, muita coisa mudou. Mudou não somente o conceito dos animais aqui dentro do Zoológico de São Paulo, mas o conceito de manutenção de zoológico. Isso acompanhou todos os países, isso acompanhou o mundo inteiro. Então, a evolução que se tinha, principalmente no início, de zoológicos serem apenas vitrines, áreas de exposição para os animais, que no início se era realmente, as pessoas tinham interesse em conhecer e saber, mas tem uma área de lazer, uma área de entretenimento, isso era importante. Mas ao longo do tempo, os diversos estudos, o conhecimento sobre a fauna, o conhecimento sobre a fauna sobre cuidados humanos, foi evoluindo. Sua necessidade, a necessidade de bem-estar animal, a necessidade de fazer uma excelente nutrição, o manejo veterinário, os espaços, isso foi evoluindo. Com o tempo, o que era apenas um ponto turístico passou a ser também um centro de pesquisa e conservação. Uma mudança que reflete a evolução da sociedade e como enxergamos os animais. Essa grande evolução vem da saída de apenas exposição de animais como uma vitrine de entretenimento para pesquisa, conservação, educação ambiental, sustentabilidade, bem-estar animal. Então, a evolução, o salto que tivemos do século XVII, XVIII ao século XXI,
deixarmos de ser não apenas instituições para exposição de animais, para ser grandes centros influenciadores de pesquisa e conservação, além de bem-estar animal e além das grandes mudanças nos recintos que nós podemos proporcionar aos nossos animais. Com o crescimento do acervo e a modernização dos recintos, o zoológico também ampliou seu papel na sociedade. Além de cuidar da fauna, passou a desenvolver ações de pesquisa, educação e geração de empregos, missões que seguem sendo prioridade até hoje. Tínhamos uma missão praticamente exclusivamente de entretenimento, de exposição, que isso era a linha clássica do zoológico, que assim os zoológicos começaram em termos do mundo todo, para outras missões. Então, além dos tripés que você falou, a gente tem a questão de sustentabilidade, a gente tem questão de equidade, a gente tem várias questões que envolvem, inclusive, a parte de empregos diretos e indiretos, formação e capacitação de pessoas. A gente forma através do nosso trabalho, através de todo o atendimento que a gente tem, profissionais. Então, profissionais da biologia, profissionais da medicina veterinária, zootecnia, profissionais de jornalismo. Se antes o foco estava apenas na exposição dos animais, hoje o Zoológico de São Paulo representa muito mais. O espaço se tornou um centro de aprendizado, pesquisa e oportunidades, reforçando o compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. E no meio de toda essa evolução, há uma funcionária do zoológico que vivenciou as mudanças e acaba se destacando na história do espaço. Eu estou aqui no Zoológico de São Paulo há 35 anos, né? Venho trabalhando desde há muitos anos. Eu comecei como estagiária, depois acabei me efetivando, depois fiquei na trajetória enquanto zoológico anterior. Então, eu acho que eu vi essa evolução do zoológico. Claro que os que me antecederam construíram isso também, mas acho que o legado que se tem e a construção para um futuro que a gente tem é importante. Conhecemos a história por trás do lugar e vimos como ele evolui ao passar do tempo. Mas será que essas evoluções acontecem até hoje? Você descobre com a gente no próximo episódio.